Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir isso, mas bem-vindo a mais um episódio do Pode Nadar. Um podcast que fala sobre natação e um pouco a mais. Dessa vez, eu tô aqui para falar de um tema com dois convidados especiais demais, mas é um tema que particularmente eu acho um dos mais relevantes e mais complexos que eu já falei até hoje. Eu quero falar sobre políticas públicas para o esporte. O quanto que isso pode ajudar, atrapalhar. Então, as duas pessoas que estão hoje aqui conhecem muito desse tema e eu vou pedir para que elas se apresentem primeiro. Começando pela Ana Mesquita. Boa tarde, Cadu. Muito obrigada. Quero primeiro agradecer esse convite muito especial. Estou muito contente de estar aqui nesse bate-papo com você e com o Harry. Bom, eu sou a Ana Mesquita, eu sou nadadora também, né? Atravessei o Canal da Mancha 32 anos atrás e sou fotógrafa, escritora e estou diretora da Atletas pelo Brasil, que é uma associação que trabalha pela democratização do esporte no Brasil. E foi a partir da minha entrada na Atletas pelo Brasil que eu fui me apaixonando por esse tema da política pública de esporte. Muito legal. Bom, gente, então, só para falar, a Ana, eu acho que ainda hoje, além de tudo, mantém o recorde do Canal da Mancha. Então, assim, não é que o pessoal pratica esporte, vivem o esporte como ninguém. E a mesma coisa o Harry. Harry, obrigado. Conta um pouquinho de você. Bom, obrigado pelo convite de participar desse maravilhoso programa e poder difundir não só a natação, mas todos os esportes. E hoje, falando de políticas públicas. Eu sou de formação arquiteto, já fiz educação física, não me formei, mas eu fiz, quase terminei. Aos 37 anos eu me apaixonei tive uma bronquite, me apaixonei pela natação, porque a professora mandou eu nadar. A médica mandou eu nadar. Falou, você tem que nadar, não aguento mais, não tem mais como remédio. Acho que a solução vai ser nadar, e realmente foi. Eu comecei a nadar aos 37 anos e curei minha bronquite. Quer dizer, grande parte do que eu tinha, a falta de ar, eu deixei de ter. E sou apaixonado por aquilo que eu faço, realmente organizo alguns eventos, e atualmente eu estou secretário de turismo. Já estive secretário de esporte, já estive secretário de meio ambiente, e assim, por ter sido convidado todas essas vezes para trabalhar em administração pública, eu fico muito feliz, porque teve um reconhecimento de alguma maneira do que eu podia fazer algo também pelo munícipe. E eu estou feliz por isso, porque eu sei que isso aconteceu. Queriam me colocar em outro lugar e um grupo de pessoas falou, não, eu acho que o Harry tem que ficar numa ponta, nas duas únicas pontas onde que ele consegue chegar na ponta final, que é a educação, né, Secretaria de Educação ou no esporte. E eu fui pro esporte. E também mais uma coisa relevante, eu sou fã deles dois, cruzei com o Harry numa feira de turismo, me apresentei, ele não sabia quem eu era, mas porque eu tinha visto um podcast em que ele falava tão bem sobre turismo, esporte, as provas que ele já fez, enfim. Então eu falei, eu tenho que conhecer esse cara pessoalmente. Aí eu fui até lá, te contei um pouco sobre os meus planos, enfim, isso foi Pode Nadar, enfim. E desde então sigo vocês dois e tenho crescido um pouco nessa área também. E eu começo a perceber justamente isso, né? A diferença que dá quando a gente tem um gestor que vive o esporte, um gestor público ou um gestor que trabalha com gestão pública de uma forma geral, que vive o esporte. Então eu queria provocá-los aqui com uma pergunta muito importante. Como vocês avaliam o esporte hoje enquanto prioridade das gestões públicas? Eu começo? Pode ser. Eu acho que o esporte, apesar de ser percebido quase como uma panaceia universal, na verdade, né? Todo mundo acha que vai ser a solução para todos os problemas, até mais do que ele realmente poderia ser, né? O esporte vai, acham que ele vai fazer tudo que seja necessário, né? E de fato ele é muito potente. Mas, apesar disso, eu acho que falta uma valorização do esporte. Basta ver que chega a época de eleição e você vai olhar
os programas dos candidatos, raramente fala de esporte. E se fala, são poucas linhas, passa rapidinho ali. E o esporte não está na agenda pública. Não está na agenda, não está no orçamento. O orçamento do Ministério do Esporte é baixíssimo, né? Não tem um Fundo Nacional de Esporte que está previsto na nova Lei Geral de Esporte, mas não está implementado. É uma das urgências, eu acho, implementar o Fundo Nacional do Esporte. Então, o esporte precisa entrar na agenda, entrar no orçamento, e a gente precisa capacitar a gente. Tem uma falta de recurso humano para implementar políticas públicas de esporte no Brasil, uma carência de recursos humanos capacitados muito grande. Então, falta muito para a gente poder realmente dar o acesso para todo mundo, para poder praticar esporte, que deveria ser considerado um direito fundamental, na minha opinião. E está previsto na Constituição brasileira como um direito. Então você acha que esporte é promessa de campanha e olhe lá? E olhe lá, geralmente não está nem ali na promessa da campanha. Muitas vezes falta. Você pega lá o plano de governo, não tem. Hari, como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão da... Você que atua na gestão. Ana já falou muito sobre isso, e a gente tem uma palavra muito, muito importante, que é vontade, né? Se tem vontade, você faz. E eu aprendi isso no serviço público. São quase 13 anos trabalhando no serviço público, e eu pude perceber que, infelizmente, esporte não está entre as principais demandas das prefeituras. E eu estou falando mais do municipal. E isso a gente percebe que acontece também em outros lados. Eu só vou dar um exemplo que me assustou muito. Depois das Olimpíadas, eu vi a Mauro Imagem e o André Zanetti, os dois medalhistas, fazendo vaquinha no Facebook para poder continuar e poder participar do Mundial. Esse dia, para mim, foi crucial. Foi realmente crucial, de entender, de cair a ficha, que a gente precisa fazer alguma coisa a mais. E eu tive essa chance, eu estou tendo essa chance por ter entrado no serviço público. Então, quando a prefeitura, os gestores, eles têm vontade, acontece. E eu pude sentir isso na pele. No meu caso, eu digo Litoral Norte, Ilhabela, existe uma cultura, né, que eu acredito que vai até outras regiões do Brasil, que é os melhores. Então, aquele que participou, aquele campeão brasileiro, aquele que foi campeão sul-americano, aquele que ganhou medalha, porque medalha de prata e bronze aqui no Brasil não vale nada. Então, se preocupou só com os melhores. No nosso caso, é a vela. Nós somos a capital nacional da vela. A vela é um dos principais esportes de Ilhabela. É de elite, mas é um dos principais esportes de Ilhabela. E eu percebi que existia um pouco olhar para o resto. E o restante? Na vela mesmo, nós tivemos na ilha um campeão mundial de Optimist. Então nós temos um programa em Ilhabela, municipal, de vela gratuita, até os 14 anos. Ok, mas o que ele faz depois dos 14 anos? Alguns viram marinheiros, alguns trabalham na área, mas velejar mesmo, continuar como esportista, infelizmente isso não acontece. E para onde vão essas crianças? Então, quando eu assumi a Secretaria de Esportes, eu pude aprender inclusive com a escola de vela, porque eram 60, 70 crianças começando um curso e que ficavam, sabe, de 7 aos 14 anos velejando e curtindo, aproveitando ainda mais com aquele mar todo que tem pela frente, e aos 14 anos terminou os estudos, ele vai ter que sair, ele não tem a verba para comprar um barco a vela, e a gente teve essa preocupação, eu consegui passar essa preocupação pro gestor, pro prefeito, mas foi com vontade, foi realmente com vontade de demonstrar que era importante. A alma da Secretaria de Esportes de Ilhabela são as escolinhas de esporte. Então são 16 modalidades, faltavam mais modalidades. Como a Ana falou, faltam professores até hoje, a gente precisa, a gente fica sempre forçando a barra para que tenham mais concursos para professores, para educadores físicos. Isso também é uma luta e também é uma vontade política. Então a gente conseguiu, ao passar dos anos, é claro, a gestão que tem verba para isso, mas no caso de Ilhabela, as escolinhas, elas foram acontecendo, que tinham 500, 600 alunos, hoje tem quase 3.000 alunos. Então você pode focar no munícipe e poder oferecer com 16, 18 professores, e claro, nós temos quase 30 equipamentos esportivos, o suficiente para que essas crianças possam fazer esporte. E nós temos as escolas. Hoje, Ilhabela tem 32 escolas. Quando eu comecei a trabalhar, eram 12, 13. Mas
todas as escolas têm uma quadra esportiva. Então, existe também esse incentivo. Quer dizer, mesmo quando o aluno estuda lá o dia inteiro, que tem programas do dia inteiro, em algum momento ele vai fazer algum esporte. Mas eu também dependo aí da vontade do educador físico, que isso nem sempre acontece. Então, a gente vai lá, dá uma alfinetada. É uma questão de vontade. Eu tive a sorte de estar numa cidade, de viver numa cidade que tem royalties, que tem verba para poder fazer com que o esporte cresça, assim como as outras meio ambiente, enfim, as outras demandas muito importantes para a cidade, para Ilhabela e para todas as cidades. Mas respondendo para você, é uma questão de vontade. Se você tem vontade, realmente acontece, inclusive com pouco dinheiro. Eu falei aqui de dinheiro, de verba, mas eu tenho muitos exemplos que com pouco dinheiro você faz muito. Não, eu acho que o que você trouxe é algo que, primeiro, destaca Ilhabela como sendo uma cidade que, de fato, investe em esporte. Isso é meio perceptível quando você frequenta um pouco esse meio de quem nada, corre, quem faz triatlon e vela, que tem evento praticamente o ano inteiro acontecendo ali. Então, por isso que eu acho interessante a sua forma de ver, porque realmente você faz parte de uma gestão e pela sua própria vontade do que você consegue fazer, fez bastante e faz muito por lá. Poxa, eu estava lá faz 2 dias celebrando os 220 anos de Ilhabela. Ilhabela é uma cidade esportiva, dá para chamar. Exatamente. E é a ilha mais esportiva. Esse é o slogan que a Secretaria está usando agora. É a ilha mais esportiva do Brasil. Olha exatamente. Só, então, olha só que legal. Então, nada é realmente por acaso. E eu vi como que uma cidade celebrou isso. Bom, dentre várias coisas, pelo menos 2 dias de eventos nessa área. Então, exato. A gente fez parte de uma prova de natação. No dia seguinte teve corrida. Teve corrida kids de manhã, cedinho para as crianças. Tem uma interação muito importante. Agora, eu só queria falar mais uma coisa importante em relação à política, na questão de Ilhabela, é que em algum momento, na política de Ilhabela, um vereador criou uma lei de ajuda de custo. Essa lei de ajuda de custo é lei e o atleta tem condição de fazer um pedido para a secretaria. Claro que ele tem que passar por várias demandas, se ele é morador, o poder aquisitivo dele, se ele ganha menos de 3 salários mínimos. E essa lei de ajuda de custo faz com que mesmo o amador possa viajar, ir para o interior de São Paulo competir. Faz toda a diferença. Alguns anos depois, a coisa melhorou, porque nós temos a Bolsa Atleta. Então, a gente dá Bolsa Atleta todo ano para municipal. Bolsa Atleta Municipal, todo ano para 100 atletas, que vão de 7 a 70 anos. Pra você ter uma ideia, a gente inclusive, mudando um pouco do limite da lei, da idade, mas olha só a importância dessas 2 leis em função do esporte. Pode entrar, qualquer prefeito que for entrar, ele não vai poder, vai ser quase impossível ele mexer numa lei existente e que Ilhabela já perpetua há muitos e muitos anos. Ou seja, vira uma política que não depende da vontade da administração pública. Sobre isso, Ana, se você já viu algo realmente parecido, além disso que ele contou, que incentiva atletas não somente começando, mas até os mais velhos, os masters, que é o nosso caso, por exemplo. Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes. E nessa questão da agenda esportiva, acho que um desafio também é que o que a gente geralmente pensa quando a gente pensa em esporte, e isso não só nós que somos esportistas, mas eu acho que o público mesmo, né, a população em geral, acaba pensando em performance. Exato. E, na verdade, se a gente pensar em política pública e em democratização, vocês sabem que a gente tem que pensar não em performance, mas em esporte para todos. Porque o esporte de alto rendimento, a excelência esportiva na classificação da Lei Geral do Esporte, né, que fala em esporte de formação, excelência esportiva e esporte para toda a vida. Sim. Então, essa excelência esportiva, ela não chega a atingir 3% da população. E eu não estou falando só dos campeões, eu estou falando de quem está num treinamento visando performance, ou seja, que está buscando a excelência esportiva de alguma forma. É muito pouco. Quando a gente pensa que isso não deve mudar. O esporte
de alto rendimento, ele é excludente por definição. Então, se a gente quer pensar em acesso ao esporte em uma cidade esportiva como Ilhabela, ou se a gente quer pensar no Brasil como um país que garante o direito de todo mundo à prática esportiva, a gente precisa tirar um pouco essa ideia de que esporte é performance. Porque o esporte é muito mais do que performance, ele é mais, inclusive, do que movimento, só movimento em si, porque ele é o relacionamento envolvido, Exato. uma sensação de pertencimento, ele é uma oportunidade de convívio social. Ele é tantas coisas mais que talvez performance não seja nem a coisa mais importante. Exatamente. Perfeito. Isso. Eu não queria puxar a sardinha para o melhor esporte de todos. Bom, eu vou ter que Mas a concordar qual que é. natação, águas abertas, a gente tem justamente isso que você falou de uma forma escancarada. As pessoas, elas estão ali torcendo umas pelas outras, elas estão ali porque elas estão fortalecendo os seus vínculos com pessoas que às vezes elas só encontram. Tem pessoas ali que eu vejo mais do que muito familiar meu, porque eu tô cada um mês e pouquinho em contato com todo mundo, com vocês, né, enfim. Então eu começo a já perceber que, e eu tava falando isso há pouco tempo, que o esporte, além do esporte, o esporte ele realmente é uma ferramenta de transformação social muito grande. E aí eu queria ter uma pergunta para você, Ana. O que fez com que você entrasse, com que você atuasse na Atletas pelo Brasil? O que te motivou a isso? E me conta um pouco de como é isso. Então, eu tive um convite lá em 2020 para participar de uma conversa com a Ana Moser, com o Raí. Eles são os criadores da Atletas pelo Brasil, que faz bem mais tempo, sei lá, 20 anos, agora estou meio perdida na data. Mas faz um tempinho. Mas já faz bastante tempo, né? A Atletas pelo Brasil teve uma importância muito grande na 18A, por exemplo, que uma lei importante, na lei de incentivo também, e tem trabalhado há muito tempo nessa ideia de democratizar o acesso ao esporte. É uma coisa interessante, é uma associação de atletas de alto rendimento, mas que se volta não para o esporte de alto rendimento, mas principalmente para a democratização do acesso ao esporte. E aí eu fui convidada para participar dessa conversa, e eles perguntaram se eu teria interesse em entrar, eu disse que sim. E, bom, tem um trâmite aí, a associação aprova, né, ou não. E eu entrei, depois acabei me candidatando à diretoria e estou bastante envolvida. Agora a Atletas pelo Brasil, em parceria com o Instituto Península, em breve vai lançar Parceria? Não, a agenda do movimento Mais Esporte, que é um trabalho muito bacana, que envolveu diversos especialistas, capitaneado pela Ana Moser, né? Depois que ela saiu do Ministério, e que está pensando justamente o que precisa ser feito, quais são os caminhos, como é que a gente faz para que o esporte seja um direito de todos no Brasil. E você vê uma luz no fim do túnel, nessa linha? Como é que você percebe a movimentação, não somente da entidade, mas dos outros pares e de com quem você conversa? Eu tenho que ser otimista tendo participado dessa construção, porque eu acho que é um movimento muito importante e ele está pensado para ser realmente um movimento, quer dizer, vai ser lançado o documento, acho que em novembro, se não me engano, mas a gente espera e prevê
a participação de toda a sociedade, de todas as pessoas interessadas, de quem está pensando o esporte, fazendo esporte, construindo políticas públicas de esporte por todo o país, para participar dessa construção. E aí eu acho que isso tem uma importância muito grande nessa formação da agenda que eu dizia antes, né? A gente poder pensar o que é mais importante, onde que é mais importante. Essa questão da informação é uma das coisas que está presente na agenda, né? A importância do Sistema Nacional de Esporte e ele prevê uma centralização de informação. Quer dizer, não uma centralização, na verdade é descentralizado, né? Mas que todos os municípios e estados precisem, para acessar os recursos do esporte, fornecer as informações, quem pratica, onde pratica, quais são as estruturas, o que falta, quais são os resultados, como isso impacta, todas as informações que sem elas a gente não pode fazer política pública esportiva. Você comentou antes aqui um pouco que não tem informação suficiente, Exato. Às vezes em volume, às vezes realmente qualidade, enfim, para que consigas pensar mais nisso, né? Isso. Mas você tem casos como o do Hari, que ele soube falar exatamente quanto tem de cada coisa, quantas pessoas. Então, existem casos e casos também. Que é para ser imitado, né? Assim, a gente precisa, mas só que, por exemplo, se você faz isso como política, e aí o Brasil todo tem acesso aos dados de Ilhabela, por exemplo. Não só de Ilhabela, de todos os municípios, dos Claro. que tem muito e dos que tem pouco, dos estados onde estão mais bem servidos e dos menos. Para a gente poder fazer a política pública, principalmente onde mais precisa, inclusive, né? Não é para deixar de fazer onde está bem estruturado, mas é para fazer onde mais precisa também. E isso me faz pensar numa outra questão que a agenda do Movimento Mais Esporte trata, que com essa questão do esporte ser visto como performance, a gente percebe que muitas vezes o profissional de educação física, por exemplo, ele quer trabalhar principalmente com aqueles mais talentosos, os mais habilidosos. Ele quer incentivar aquele que talvez possa vir a ser um atleta. E volta àquela história de quem mais precisa, né? Talvez quem mais precisa não seja, certamente quem mais precisa não é o mais talentoso, né? Que precisa dessa atenção, desse cuidado, que esse profissional volte atenção para essa criança, ela vai se beneficiar demais se o profissional tiver não só atento a essa criança, mas preparado para dar a essa criança esse preparo, incentivo, né? Esse incentivo. A não performance, a não se preocupar tanto com performance. Eu tive um exemplo, eu vou falar os exemplos que eu vivi. Quando eu entrei na Secretaria de Esportes, tinha mais crianças e adolescentes fazendo vôlei e basquete do que futebol. Então tem uma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa muito estranha aqui. E com o passar do tempo, a gente descobriu exatamente isso. Existia a preocupação da performance. Então, a preocupação com a performance eram com aqueles 12 melhores. E os outros ficaram na margem. Desistiam de fazer ginástica, não queriam nem fazer aula de ginástica. Então, quando trocamos, né? Quando conseguimos trocar, em 2 meses foi para 38. Quando você fala trocar, trocar o quê? A forma de pensar?
Tipo assim, não As vou duas mais focar coisas. A somente em forma de performance. pensar, ela é muito mais demorada de eu passar, Sim. principalmente com pessoas que estão há anos fazendo isso, né? Então, você precisa ser político, trabalhar com política e saber fazer isso acontecer de uma forma a não magoar. Então, mas foi trocando o profissional, foi mudando a área, mudando outro esporte. Afinal, ele é educador físico. Tudo bem, ele gostava mais de um esporte, mas ele podia fazer outro. Então, isso aconteceu, não foi muito agradável, né? Mas a gente, hoje, tudo bem, a gente está com um número muito parecido de crianças e adolescentes que praticam futebol, basquete e vôlei. Então, você tem que dar chance. Como a Ana falou, é muito importante. A preocupação com performance não é bom, é muito ruim. Ela muito não ruim. é boa para o esporte. Ela não é boa para o esporte, inclusive porque se você exclui de cara tanta gente, ela não é boa para o esporte, ela não é boa para a formação integral do indivíduo, né? Assim, Mas ao mesmo tempo, se eu vou cortar, eu entendo que o esporte ele é competitivo na sua raiz, né? Então, alguém Sem vai chegar dúvida. primeiro, alguém vai ganhar, alguém vai Sem perder, dúvida. alguém... Então, como lidar com estes desafios? Porque assim, poxa vida, o campeão, ele pega o lugar mais alto do pódio, logo todo mundo quer ser campeão. Aham. Né? A gente que compete, a gente gosta. A gente A gosta. gente gosta de ir lá e ganhar um troféuzinho, uma medalhinha, a gente Claro. gosta. E sem dúvida, quando eu digo que o foco não deveria ser tão grande na performance, eu não estou dizendo que a gente quer matar a competição no esporte. Não é isso. Mas quais são os valores que a gente tem? Por que a gente valoriza tão mais o campeão e tão pouco o que vai lá, pratica, E aqui... faz, participa, chega e tem essa oportunidade de uma participação social com o esporte e fica mais saudável em todos os sentidos, melhora a capacidade cognitiva das crianças, atrasa a perda cognitiva dos velhos. São tantos benefícios, mas tantos que a gente não pode abrir mão disso. E a gente devia ser capaz de valorizar quem só participa, valorizar mais quem só participa. Eu acho que isso é muito importante. Teve um momento que eu quis resgatar uma coisa muito legal que eu nunca mais esqueci, que são as Olimpíadas Escolares, né? As escolas jogarem contra outras escolas, ou mesmo numa escola, uma classe jogar com a outra. E eu fui rechaçado assim de cara. Não, vai dar problema, eles brigam. E a gente conseguiu, quer dizer, com uma maneira muito simples, fazer acontecer. Existe o campeão, mas todos recebem medalha. Não tem ninguém que não ganha essa medalha de participação, por exemplo. Eu acho, assim, eu acho que dá até pra gente questionar essa ideia de premiar todo mundo. Tem, né, muita gente questiona. E eu acho que dá pra gente pensar, será que todo mundo tem que ganhar medalha? Será que é dessa forma que a gente faz valorizar todo mundo? Não sei se é o único caminho possível esse. Eu acho que esse é um questionamento muito válido e que... É porque a gente precisa também parar de achar que a gente não pode nunca frustrar as crianças. Eu acho que isso é uma questão cultural importante e que perpassa essa ideia do esporte ter que dar medalhinha para todo mundo. Na vida a gente vai mais perder do que ganhar, infelizmente. Então, né? a gente... E talvez a ideia culturalmente não seja essa, mas o fato de que a gente pode lidar com a frustração de não ser o melhor e que o valor dessa atividade, da prática esportiva, não está só, ou não está principalmente em ser um campeão. Que o esporte, a prática esportiva, ela tem um valor em si. Mas olha, poder praticar, poder realizar. É um valor que transcende. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho reparado. Eu acho que, posso falar um pouco sobre o esporte que eu pratico, que vocês também praticam, porque a gente vive isso. E eu percebo que existe um instinto de
cooperação maior do que de competição nas nossas provas. Eu concordo. Eventos. Então eu tô muito mais querendo saber se o Harry chegou bem, querendo saber se todo mundo já saiu já da água, Exato. Se alguém passou mal. Concordo muito, Cadu. Falo disso no meu livro. Falo Sim. que foi assim que eu me apaixonei pela natação de águas abertas. Foi muito por causa disso, desse ambiente que a natação em águas abertas tem, mais cooperativo, que me encanta. Mas eu acho que isso é bem relacionado à questão do desafio. Então, quando a gente entra numa prova de águas abertas, a gente sabe que a gente pode ser vencido pela prova. E isso nos conecta a todo mundo que compartilha esse desafio. E eu acho isso fascinante. Com certeza. Acho muito legal isso das águas abertas. Mas eu acho que a gente pode ter essa cultura mais cooperativa em outros esportes também. Eu também acho. Que eu acho que quando você tem uma espécie de, não de uma forma ruim, eu quero passar isso, mas inimigo comum, que é como você colocou, falou, poxa, o mar pode me derrubar de fato, né? Poxa, eu passei ali, no trecho ali, tinha uma corrente contrária tão forte, quase que eu fico ali, você se preocupa porque você sabe que o fulano também que estava vindo, talvez não tinha tanto realmente preparo, e aí você começa, mas será que ele vai passar? Será que ele vai vir? A gente fica nessa questão de, caramba, eu quero que todo mundo chegue primeiro. Sim. Todo mundo tem uma hora gostosa aqui, que a gente possa confraternizar depois, porque a prova em si pode durar, de repente, minutos, ou 1 hora, 2, 3, depende das notas, às vezes muito mais. Mas a confraternização que tem depois, ela dura às vezes dias. O pré-prova e o pós-prova é muito legal, e a gente vive isso muito intensamente no nosso esporte. Jogando basquete quando mais novo, e federado, e tendo que realmente competir, não existia muito isso. Você chegava com o seu time, ficava ali quietinho, jogava, ganhava, perdia e voltava no ônibus. Sabe? Se o fulaninho lá caiu, machucou o pé, não é meu problema. Eu percebia isso muito claramente. E no nosso, mas você tá bem? Você machucou a mão? Olha, peixe raspou em mim. Mas antigamente também não existiam tanto os esportes praticados por pessoas mais velhas, né? Também não. Competitivamente. Então, tá crescendo e isso me faz otimista também. Eu acho que o esporte tem que ser para a vida inteira, né? Nós que já estamos mais idosos. Mas a perspectiva é muito boa de vocês, então vai ter muito esporte pela frente. Espero que sim, cara. Eu só queria dar um exemplo, como isso é saudável. Aconteceu faz pouco tempo. Eu nado com o mesmo grupo já há alguns anos, né? E a gente sabe exatamente quem são os competidores da mesma faixa etária, o próximo disso. Então nós estávamos, depois de uma competição, almoçando em Caraguatatuba, e uma mesa enorme. E aí, conversando, um reclama de uma dor no joelho. Aí quem tá do meu lado fala assim, você deve ter isso, isso e isso. Eu falei, como assim? Como você sabe? Não, eu sou ortopedista. Eu viro pra ele, você é ortopedista? Eu sou. E você? Eu trabalho na Secretaria de Esporte. É mesmo? E você... Gente que eu tô há anos, nós nunca perguntamos. Você é juiz? De esporte a vida inteira. Você é juiz? Então, foi uma coisa também muito saudável de não perguntar o que você faz. É uma integração muito grande, mas respondendo essa pergunta, eu acho que a gente tem que seguir valorizando e não se preocupar tanto com a performance, porque eu também fico me cobrando, já com 68 anos, eu não tenho a mesma performance que eu tinha antigamente, então eu vou chegar atrás de alguns nadadores, sempre, não tem como. É lógico. Eu tenho uma dúvida aqui, então, voltando um pouco para o nosso core, assim, se algum de vocês já participou de algum tipo de construção de uma política pública, e como foi isso? Já fez isso antes? Não. Já atuou enquanto, de repente, conselheira ou membro de alguma coisa? Você, Harry, de repente? Não, eu fui conselheiro no Conselho de Esporte, mas mais na prefeitura mesmo atuando, você pode dizer assim, construindo novas possibilidades para que mais e mais munícipes, pessoas pudessem praticar esporte. Porque, por exemplo, você me falou desse caso de... Uma pessoa, acho que vereador fez uma lei há um tempo atrás que, de fato, beneficia as pessoas que praticam esporte. Ajuda de custo. Ajuda de custo, né? Então, eu fico muito curioso, e acho que as pessoas também,
como é que faz isso? Como é que faz mais isso? Qual é o caminho, entende? Eu acho assim, eu nunca participei de uma construção de política pública e quero trabalhar com isso. Assim, eu tenho cada vez mais vontade de trabalhar com política pública de esporte. Eu sou fotógrafa, né? E escritora, enfim, mas tenho cada vez mais vontade de me voltar para essa área. E eu acho que a gente precisa parar de demonizar a política e perceber como política pública se faz com política. Seja dentro do Estado ou fora dele, mas isso é uma questão eminentemente política, né? E a gente precisa compreender que para isso precisa dos recursos, para isso precisa da informação, para isso precisa a formação dos gestores, para isso tem muitas coisas necessárias para a gente fazer isso. E quando o Harry diz, foi lá um vereador e fez a lei, sim, né? Quem é esse vereador? Né? O que motivou ele a fazer gente, isso? Quando a gente vota para o vereador, a maioria de nós esquece no minuto seguinte em quem votou, nem presta muita atenção em quem que está votando, o que pensa essa pessoa. Muitas vezes vota naquele que, sei lá, por qualquer razão... É banal, amigo do vizinho. Assaltou a rua do tio. O meu tio falou para eu votar nesse aqui, a minha prima, o meu irmão, sei lá, e vai lá e vota e não sabe nem o que aquela pessoa pensa a respeito de política pública de esporte ou de qualquer outra coisa, enfim. E essas pessoas são muito importantes, elas são muito importantes para criar as legislações que vão permitir essas políticas públicas, né? Então, Atletas pelo Brasil trabalha muito com essa questão da legislação, né? Como é que a gente cria leis que favoreçam, né? Ela teve envolvida com a Lei Geral do Esporte e num esforço de implementar o Plano Nacional, que está previsto há mais de 10 anos e E uma forma que vocês fazem isso, por exemplo, é tendo relacionamento com esses legisladores que... Sim, a gente... propondo alguma coisa de vez em quando, assessorando de uma forma técnica, às vezes, a gente vai, principalmente no âmbito federal, porque, lógico, a gente não tem essa capilaridade de em cada estado e cada município nesse país tão grande. Mas a gente vai para Brasília, conversa com deputado, conversa com senador, participa da elaboração mesmo das leis, porque, né, da escrita, né? Descrever o que vai ser colocado ali de uma forma bem prática. Porque às vezes a gente pensa que assim, o vereador, o deputado, o senador foi lá, escreveu a lei e propôs e votaram e foi aprovado. Nossa! É um processo, não é assim. Não é assim. Não é assim, é um processo. Eu não tinha ideia. Eu me considero, Cadu, uma pessoa razoavelmente bem informada. Eu não tinha ideia como funcionava até eu entrar no Atletas pelo Brasil. Eu acho que a grande maioria de quem está vendo isso aqui também não faz a mínima ideia de quão complexo é isso, mas entende que é uma coisa necessária a gente fomentar o esporte. Existem vários pesquisas e fontes que falam que a cada $1 que você investe nisso, você não investe 3 ou 4 na em saúde e por aí vai. Segurança. Então, poxa, se você for pensar numa questão que é o orçamento público, é muito mais interessante você investir em saúde pelo esporte do que você... E aí você entra não é verdade? na coisa da intersetorialidade. Né? Porque, assim, por exemplo, o Ministério do Esporte tem pouquíssimo recurso. É um dos ministérios de recurso mais esvaziado. Agora está entrando mais um pouco por causa das bets, que eu acho que não devia existir. É outra conversa, mas traz aí mais um pouco de recurso. Mas, de qualquer jeito, o esporte tem muito pouco recurso. Para você pensar no que é necessário, mas a saúde e a educação tem bastante recurso. E o esporte se relaciona muito com a saúde e a educação. Então, tem
política pública de saúde que prevê, por exemplo, né? Direto. Contratação de profissionais de educação física, capacitação de médicos para receitar mesmo. Receitar. Olha, tô aqui receitando para você. Que esporte você gostaria de praticar? Vou receitar, você vai praticar assim, assim. Tem um lugar aqui, tem a secretaria oferece esse... Mas eu vejo cada vez mais o esporte como parte do receituário médico. Ele fala assim, ó, toma isso aqui e procura alguma coisa que você gosta para fazer 1 hora por dia, 3 vezes por semana, Exatamente. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Isso pode ser política pública da área de saúde. Exato. E a política pública na área da educação, por exemplo, tem tá previsto um esforço de aumentar a escola de tempo integral, e na escola de tempo integral o esporte tem mais capacidade de estar presente, né? Porque se a gente pensar na educação física escolar da escola tradicional de meio período, ela é absolutamente insuficiente. A Organização Mundial de Saúde prevê para crianças 60 minutos, se eu não me engano, de prática de atividade física diária, de movimento. E aí você bota 2 aulas de 50 minutos por semana, onde tem, porque nem sempre tem. É muito insuficiente. É muito insuficiente para essa criança. E Harry, uma coisa que eu queria tentar entender um pouco, a gente até falou disso antes, pensando um pouco sobre o nosso esporte, a natação. Eu entendo que vocês hoje possuem 3 piscinas indo para a 4ª, é isso? Não, temos 2 indo para 2 semiolímpicas, uma coberta total. Estamos indo para a 3ª piscina semiolímpica. Semiolímpica, tá. Mas nós temos uma sendo feita na melhor idade, nós temos um centro de melhor idade, está sendo construído lá, acho que mais 6, 7 meses está pronta, e temos uma piscina da APAI, que é uma piscina que a prefeitura construiu também, de 25, só que aí com água bem quente, onde tem também recuperação tem aula de hidroginástica e recuperação de pessoas que se machucaram. Ou seja, estamos indo para a 3ª. De treinos e de estudo, e para se aprender, 3. A 3ª. Mas você tem mais também outras ali, isso tudo dentro de uma população de 40 quase 45 mil habitantes. Pessoas, Como eu já disse antes, eu sei que não dá pra gente realmente comparar as coisas, mas, por exemplo, Osasco tem também 2 ou 3, pelo que eu lembro, para 750 mil pessoas, né? A que você deve isso? Por que Ilhabela tem essa, como eu posso dizer, vontade? Eu acho que talvez seja parte dessa... O principal é vontade. Acho que o principal é vontade. E uma coisa que eu também esqueci de falar, os novos postos de saúde, quer dizer, a saúde tem um setor da Secretaria de Saúde que as academias de saúde. Então, quase todo posto de saúde tem uma academia de saúde. Inclusive as mais novas, as últimas 3, têm uma piscina de hidro, pequena, de hidroginástica. Então as academias da saúde também fazem com que a pessoa se recupere de uma lesão ou de uma melhor idade que não estava andando, enfim, que se recupere. E a gente tem percebido que muita gente está saindo aí dessa academia de saúde e indo praticar esporte, já com 50, 60, 70 anos. Nossa. É vontade, muito a resposta importante. É vontade. A gente tem a gestão, a gente tem verba e a gente está aproveitando isso. É a vontade. Então você acha que realmente vontade política é tudo para uma coisa como essa? Sem sombra de vontade da gestão, isso vai. Então é mais uma questão que as pessoas precisam pressionar, né? Cada vez mais. Quem está lá em cima para falar, gente, precisa fazer, é importante, isso garante saúde, isso garante saúde não só física, mas qualidade de vida, né? Qualidade de vida, né? E a formação integral do indivíduo. Do cidadão. Né? Isso te forma como pessoa. Sim. A gente também trouxe mais uma pessoa para conversar, claro que por vídeo, e eu acho que ela pode somar bastante a partir de algumas respostas que ela já deu a perguntas que a gente enviou para ela, que a Ana é a gestora, acho que fundadora, ou enfim, ela faz parte do grupo do Talentos do Capão. E eu queria que ela contasse um pouco o que é isso, para que todo mundo que ainda não conhece saiba. E Ana, obrigado por ter enviado
os seus vídeos. Eu vou mostrar aqui o nosso primeiro que você fez. Boa tarde, eu sou a Ana do projeto Talentos do Capão. O Talentos do Capão, ele nasceu da percepção de uma realidade comum em muitas periferias, ou seja, a ausência de espaços e oportunidades para que crianças e jovens pudessem acessar o esporte de uma forma estruturada, saudável e transformadora. Muitos estavam expostos a situações de vulnerabilidade e não tinham alternativas para ocupar o tempo livre de maneira positiva. Então, o nosso sonho, ele foi simples e ousado ao mesmo tempo, que era levar o esporte de base para dentro da periferia, mostrando que talentos e potenciais existem em todos os lugares. Basta oferecer condições, apoio e incentivo. Hoje, a nossa missão principal é formar cidadãos por meio do esporte, garantindo acesso, oportunidades e inclusão social. E os valores que a gente busca promover diariamente são disciplina e dedicação, respeito e união, superação e resiliência, cidadania e inclusão. E o Talentos do Capão, ele continua crescendo com esse propósito, usar o esporte como ponte para um futuro mais justo, saudável e cheio de possibilidades para a juventude da periferia. Legal. Muito bom, né? Assim, isso é uma coisa que as pessoas, elas conhecem pouco. Eu acho que muitas pessoas conhecem a Gol de Letra, por exemplo, né? Eu sou voluntária deles há 19 anos. Imaginei, porque também saiu muito na época, já na mídia, foi o Raí e o Leonardo, né? Fizeram juntos isso há muito tempo atrás. Agora, essas outras, eu percebo que pouca gente fora do nosso meio conhece, né? Uhum. Agora, movimentam demais. Sim. São muitas crianças, depois acho que até tem uns dados aqui também que a gente já pode passar, mas eu queria saber de vocês, quanto que vocês conheceram eles, como foi isso, se você puder falar um pouquinho, porque eu, Cadu, conheci de fazer prova. Olha só, tem uma galera aqui, chega aquele ônibus bonitão, porque, gente, quem não conhece, assim, eles têm um ônibus que, assim, é de time de futebol gringo, assim, bonito demais, chega uma galera, chega técnico, professor, montam tenda e tal, então, assim, é uma estrutura muito bem feita para que os jovens possam realmente curtir isso, né, e possam viver, de fato, o esporte. Até recentemente mandaram alguns para Manhattan, né, para dar uma volta, enfim, foi algo incrível. É sensacional. Então eu queria que vocês, por favor, pudessem falar um pouquinho sobre o trabalho deles. Eu sou muito fã do trabalho da Talentos do Capão, da Talentos do Capão. Eu tive lá muitos anos atrás, fazendo uma palestra uma vez, foi quando eu conheci. Na época eu nem estava nadando provas, mas eles entraram em contato comigo, me fizeram um convite, eu fui lá conversar com as crianças, contar sobre a minha experiência do Canal da Mancha e tudo, e foi quando eu conheci o projeto. Sou muito fã, acho que é bom que inspire mais gente a fazer projetos como esse. É uma importância enorme a iniciativa que eles tiveram, né? E começaram pequenininhos, eles certamente não tinham esse ônibus bonito. Exato. Desde o começo. Não tinham mesmo. Né? E vão conseguindo apoio aqui e ali, não tem patrocínio, tem dificuldade de acesso a recurso público e tudo isso, mas eles mesmo assim conseguem fazer muita coisa, né? Atender muitas crianças é um projeto que a gente tem que tirar o chapéu. E você, Harry? Não, também, há mais, eu não sei se é 10, 12 anos que eu, competindo, eu conheci eles não tinham realmente essa estrutura que tem hoje, tem muita gente ajudando, tem empresas ajudando, e eu conheci garotos de 6, 7 anos e acompanho eles há anos, então eu tenho acompanhado, que já estão hoje com 16, 17, 18 anos, eu os vejo, e até hoje são muito educados, cumprimentam, te escrevem, e o Talentos do Capão, ele
ele ampliou isso, né? Não só com a natação, porque tem alguns garotos que começaram a fazer triatlon, inclusive, né? E você vê, triatlon precisa de uma bicicleta, precisa de um tênis bom. Então, é um trabalho muito importante, é claro, na formação do cidadão é o mais importante e abrir, né? Olha só o limite, se abriu o limite, né? Se abriram fronteiras. Amplia, desculpa, essa é a palavra, amplia fronteiras, porque o fato deles terem saído do Capão e estarem indo competir no Rio de Janeiro, em Caraguatatuba, olha só, estão viajando, ou até em Manhattan, como eles chegaram esse ano, é fantástico e a gente apoia, e eu sou fã também. Legal, eu acho que assim, poucas pessoas fora desse meio, eu acho que conhecem, ouviram, mas é mais uma forma de fazer com que o esporte chegue a todos. Exato. Eu acho que a gente tem que bater palma para isso também. Eu sou muito fã. Acho que todo projeto social tem prós e contras, as pessoas também podem realmente ter isso, mas o que eles fazem eu acho que é muito válido. E a Ana, tem um áudio dela aqui que eu vou também pôr. Ela, quando eu a perguntei sobre acesso à política pública, ela mandou esse áudio. Não é vídeo, eu quero colocar aqui para que vocês vejam também e a gente fale dele. Quer ver? Vou localizar o áudio aqui da Ana. Boa tarde. Bom, agora eu vou falar quais os maiores desafios que a gente enfrenta quando tenta acessar, né, um apoio público. O maior desafio nosso é a burocracia, a falta de diálogo com o poder público, dificuldade de acesso a espaços adequados, a manutenção é precária e os horários que eles cedem para a gente são horários limitados. Como que a gente lida com esses desafios? Na verdade, a gente lida assim, nós buscamos parcerias, né? Outras parcerias, dialogamos com os gestores locais, mobilizamos a comunidade e usamos a nossa criatividade para manter as atividades, mesmo com limitações. Pois é. Então, a gente volta na vontade, né? Não, volta na vontade, mas vai além, eu acho. Porque quando ela diz a nossa dificuldade é a burocracia, a gente pensa, bom, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte. Porque para esporte de formação, o esporte para toda a vida, quase todo o recurso hoje vem via lei de incentivo no esporte brasileiro. Mas acaba que fica concentrado também em organizações mais bem estruturadas, maiores, que conhecem o caminho, né, para fazer sabem fazer um projeto para se inscrever na lei de incentivo, vão e têm esse acesso, né? Por quê? Porque tem mesmo uma questão burocrática. A lei de incentivo, acho que ela precisa ser melhorada de muitas formas, sem nenhuma dúvida, e as organizações têm tido muita dificuldade, por exemplo, com prazo, com previsibilidade, com várias coisas, mas é sem dúvida importante que tenha critérios. Né? Você não pode acabar completamente com essa necessidade de propor um projeto, oferecer resultados, né? Dizer quais são os resultados, dar o poder público está investindo. Quando fala em lei de incentivo ao esporte, muita gente pensa, a empresa deu dinheiro. Não, a empresa não deu dinheiro. É imposto que o governo abriu mão e a empresa destinou para um dos projetos aprovados pela lei de incentivo ao esporte. É dinheiro público, é recurso público. Né? Então, não é assim, eu tenho um projeto aqui e dá aí o dinheiro. Lógico, tem que ter esse regramento. E tem muita coisa para melhorar o acesso e tal, mas... Cara, e uma dúvida que eu tenho,
todo o recurso que vocês usam para fomentar o esporte vem do próprio município ou você consegue acessar alguma verba que Vem do, não, vem do próprio município. Tá. Inclusive, a gente teve uma caída muito grande nos royalties de um ano para cá. E a gente começou, não só no esporte, mas alguns eventos, começar a fazer chamamento público para as empresas poderem participar também de eventos. Mas até e no início desse ano era 100% a verba do município. Então, às vezes eu acho que até dentro dos próprios poderes, né? Quer dizer, dos próprios níveis, realmente, de governo, às vezes é um pouco, ou não tem, ou não é um acesso muito fácil. É isso mesmo? É esse feeling, por exemplo, é tranquilo conseguir alguma verba de fora, de repente federal, assim, para isso? Existe isso? Então, eu acho que dúvida que eu tenho, talvez mais pessoas. Hoje, pode ser de leigo, mas... Hoje em dia, eu acho que o esporte de formação, o esporte de organizações sociais, e que é muito do acesso ao esporte hoje, dessa democratização de acesso ao esporte, é feita através de ONGs, né? A gente conhece muito a Gol de Letra, o Instituto de Esporte e Educação, mas tem o Instituto Reação, do Flávio Canto, tem o Me Empodera, da Aline Silva, tem o Brasileirinhos, da Daiane, tem várias organizações que dão acesso a muita gente, né? Muita criança praticando. E a gente acaba ficando sabendo na hora que uma criança que saiu de lá vai para a Olimpíada. Mas só que o projeto não é importante porque ele produziu um atleta olímpico ou campeão olímpico até às vezes. Ele é importante em si, ele é importante para centenas de crianças, né? E esse dinheiro hoje no Brasil está todo quase totalmente via lei de incentivo. Exato. Né? O dinheiro público investido no Ministério, no esporte, através do Ministério ou através das loterias e tal... Sim, eu ia perguntar sobre isso. Ele vai quase todo para o alto rendimento. Exato. O alto rendimento fica com uma boa parte da fatia... Fica com quase tudo. Federal. Fica com quase tudo. Tá, tudo vai para... Vai para o alto rendimento. O Talentos do Capão, eu percebo que a partir de uma conversa com a Ana, o recurso é praticamente privado. Da forma que ela fala, vem todo de pessoas que doam, né? Esse formato, acho que é o formato principal, então, para casos como esse, né? Associação, alguma lei de incentivo ou outra, mas grande parte, toma aqui um dinheiro. Hoje está assim, mas se a gente pensar em política pública para realmente democratizar o acesso, a gente tem que pensar num Fundo Nacional de Esporte que esteja voltado para... entidades também. Não só para as entidades, mas para política pública de esporte de formação, esporte para toda a vida, para essa democratização, para o esporte para todos, né? Hoje, essa ênfase no alto rendimento acaba consumindo quase todos os recursos. Ilhabela tem alguma coisa de alto rendimento também, Harry? Tem, mas não é aquilo que eu falei, uma briga nossa já de alguns anos. Os atletas que conseguem resultados muito bons e estão indo para alto rendimento, é a iniciativa privada que apoia eles. Alguns, a gente até... Eles pegam a lei da ajuda de custo, mas ajuda muito pouco. Ajuda talvez uma passagem aérea, mas quem banca praticamente 90% são os particulares, as entidades privadas. E pessoas físicas. Pessoas físicas que gostam, que conhecem. Que gostam de esporte, vivem a vela, por exemplo. Essa é a principal fonte dos atletas de alto rendimento. A minha opinião pessoal é o esporte de alto rendimento, ele tem mais possibilidade de ganhar esse recurso
privado, porque dá retorno de publicidade, assim, né, de visibilidade para um eventual patrocinador. Lógico, não são todos os esportes que dão esse retorno e que têm essa visibilidade, e é lógico que o investimento público também é necessário no alto rendimento. Mas o que a gente tem mais carência hoje no Brasil é desse investimento público no esporte para todos. Além de Ilhabela, quais outras regiões, de repente cidades, países, enfim, que vocês destacam como exemplo disso? Vocês têm alguma outra, de repente, referência? Porque você está falando uma coisa que tem alto rendimento, esporte para formação e esporte para toda a vida. Né? Essas três coisas. E me parece que no caso do Hari, ele já está nessas outras duas que seriam já uma transição. Então, poxa, já se investe em formação e longevidade por lá. Sim. Né? De uma forma pública. A gestão pública dá valor nisso, correto? Correto. Tem alguma outra região, cidade que vocês conhecem, assim, às vezes que está nesse mesmo nível, que tem essa mesma visão? Eu pessoalmente não conheço aqui no Brasil. Eu Talvez acho que fora. Tem países Lá que fora. têm experiências muito interessantes, como o Canadá, por exemplo, que tem a política pública de esporte lá. Eu diria que é um exemplo, assim. Acho que a Austrália também é muito bem estruturada nesse sentido. No próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, escolas, as universidades. Nos Estados Unidos tem uma característica, mas aí eu acho que tem é muito voltado para alta performance, né? Sim. No caso dos Estados Unidos, eu acho. Mas sabe que... Culturalmente. Sim. Mas o que eles têm de muito legal é o nosso adolescente que pratica esporte, que já pratica esporte e está voltado para o alto rendimento, muitas vezes tende a parar de praticar esporte na hora que vai chegando perto do vestibular. Porque a gente não tem esporte universitário. A gente praticamente não tem. Não tem quase nada, né? Nada. Quase nada. Alguma coisa ou outra, é mas muito nada. pouco, é muito pouco. E nos Estados Unidos, o atleta ganha bolsa. Sim, E as universidades são caríssimas. Então, na verdade, você praticar, ser um bom atleta, te dá bolsa. te dá acesso à universidade nos Estados Unidos. E aqui é o oposto. A pessoa que quer acesso à universidade fala, agora eu tenho que focar no vestibular para ver se eu consigo entrar numa universidade pública, porque eu não vou conseguir pagar a privada. Sim. E lá é o oposto, né? O atleta que está praticando esporte, ele vai ganhar o acesso por causa disso, por ser esportista. E eu posso falar que eu vivi isso. Entre 2001 e 2002 eu fiz a minha high school lá, me formei e eu já nadava e por lá também. E eu percebi assim que vários colegas meus, como o meu plano não era ficar, era de vir para... Voltar para o Brasil. Sim, Brasil. Vários outras pessoas desse meu mesmo grupo, eles estavam conseguindo uma bolsa aqui, uma bolsa lá, só gravando um vídeo, conseguindo bons, né, tempos em competições, não é nem a gente ganhando. Às vezes os caras só tinham um tempo razoavelmente ok, e eles estavam se candidatando para faculdades, para né, representar a universidade nos campeonatos. E foi o mais perto que eu cheguei de um alto rendimento enquanto pessoa, porque assim, era treino 3 horas por dia, era os camps, viagens, os meets, era tudo isso pensado de uma forma estruturado, tal. Muito estruturado. Que eu com 16 anos já falei, nossa, o esporte acho que deve ser isso. Penso como deve ser o nível mais alto deles, porque o nível da high school, né, que não é nem o nível college ainda, já era muito bom, né? Já era um nível muito alto. Alguma coisa nessa linha que vocês enxergam que o nosso país consiga chegar em algum tempo, assim, o Brasil um dia vai conseguir ter essa mesma dinâmica de um país que valoriza o esporte, que... Acho que depende de muitas coisas, inclusive de conversas como essa que a gente está tendo aqui, Cadu. Então, mais do que vontade, você acha? Eu quero deixar registrado aqui
a minha admiração e o que eu considero, a importância que eu considero que tem esse seu trabalho. Porque uma das coisas a gente precisa falar sobre isso. Podem pensar que é trivial, corriqueiro, que não tem importância. Não, tem muita importância. A gente precisa falar sobre isso para que mais gente comece a compreender quais são os caminhos possíveis e o que está envolvido para a gente poder fazer com que o país tenha esse tipo de estrutura esportiva e política pública Porque esse é um tema muito complexo de ser falado, né? Tem tanta coisa pra gente falar a respeito. E ele pode soar para muitas pessoas até meio chato. Às vezes a gente fala um assunto de novo e volta nele, mas é porque eu acho que só fazendo política pública para o esporte mudar. Não tem plano B. Não tem. Não tem plano B. O fato O esporte não tem. Não tem. Às vezes as pessoas falam assim, precisa de mais projetos como o Talentos do Capão. Mas o Talentos do Capão, ele nasce de uma vontade, de uma obstinação de algumas pessoas que fizeram um projeto que é extraordinário. Política pública é da ordem do ordinário, Cadu. Né? Não é do extraordinário. Para a gente fazer política pública... É o básico. E universalizar acesso só através de política pública. A gente não universaliza acesso com um projetinho aqui, outro ali, outro lá. Isso não universaliza acesso em lugar nenhum. Só política pública universaliza acesso. Eu fico pensando uma coisa, vocês fizeram um dos desafios mais difíceis do mundo, né? Talvez de todo o esporte mundial. Se falar com o Igor, ele fala que é mais fácil subir o Monte Everest do que fazer a Mancha, né? Até pela quantidade de pessoas que fez um versus o outro, enfim. E eu fico pensando quantas pessoas, quantos talentos, quantas pessoas que gostariam de fazer e não vão nem saber que isso existe, quanto mais chegar lá. Porque não tem acesso ao esporte, não tem acesso à base, né? Então, para que a gente consiga mais e mais pessoas conseguindo realizar esse tipo de feito, que é um feito que eu entendo, me fala se eu estou certo ou não, transformador não só do próprio esporte seu, mas da sua vida como um todo, porque eu acho que se preparar e realizar isso muda uma vida, na minha visão, com quem eu converso. O quão importante e o quanto o Brasil está longe eu acho de chegar nesse nível, de mandar pessoas para os feitos mais difíceis de esporte, que demandam preparo de anos, um nível de preparo físico e mental que está muito ainda básico para o nosso dia a dia, né? Eu, Cadu, concordo com você 100%. Atravessar o Canal da Mancha marca a vida da gente. Eu tenho essa brincadeira de dizer que depois que você atravessa o Canal da Mancha, você é manchado para sempre. E, evidentemente, marcou minha trajetória de muitas maneiras. Posso fazer um jabá? Por favor. Eu vou recomendar que a minha história está contada num livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito. Sim. Que é A Travessura do Canal da Mancha, da editora Grua. Então, quem quiser conhecer um pouco dessa hisria... Eu tenho o seu livro. Pode procurar, que legal. Tá lá. E do Harry também. E o do Harry é muito legal também uma amiga minha que escreveu um livro, ficou muito legal. Que eu também já li e me apaixonei. Então, sem dúvida, marcou minha trajetória muito. E o que precisa para ter mais? Eu não sei, eu até questiono se o que a gente precisa é de mais gente atravessando o Canal da Mancha ou fazendo coisas desse tipo. E talvez não especificamente o Canal da Mancha. O Canal da Mancha custa muito caro. Não, mas sabe por que eu falo isso? Se você tem mais pessoas fazendo o topo, você, teoricamente, aumentou mais a sua base, né? Eu acho que... eu acredito mais no movimento oposto. Você aumenta a base para ter mais gente chegando no topo. Sim. Porque existem outros desafios. Tem mais pessoas fazendo outros desafios. Mas existem outros desafios. E eu queria valorizar os desafios brasileiros. São vários. Porque a gente tem grandes desafios sensacionais aqui no Brasil. Na minha época não tinha tantos.
juntos, né? Tem no São Francisco, tem no Rio de Gente, Janeiro. eu quero muito ir nadar no São Francisco. Eu quero muito nadar no Velho Chico. Então, tá na minha lista. Nós nadamos no Rio Negro. Nós nadamos no Rio Negro, fomos lá nadar na Amazônia, sensacional aquilo, sensacional. Então existem muitos grandes desafios aqui também. Nós temos muitas coisas aqui para fazer, são grandes desafios que eu acho que a gente deve valorizar. E isso melhora o acesso também, porque não fica tão caro quanto atravessar o Canal da Mancha. Atravessar o Canal da Mancha... dentro mesmo. Acontece, tantas coisas. Eu quero valorizar mais os nossos. Plenamente, assim. mas o meu ponto não foi esse, claro. É o de, poxa, se tiver mais pessoas chegando lá, é que provavelmente a base ficou maior, tem mais pessoas nadando, se preparando, né? Sem dúvida. Se você sair de 2 pessoas por ano para 20, quer dizer que realmente tem mais pessoas. E nesse sentido a gente deve ficar otimista, porque você vê, eu fui a 5ª brasileira a atravessar o Canal da Mancha em 93 e hoje nós já temos mais de 40. Quantos tem nós 42 ou 43? 46. 46. Thiago foi, acho que de fato 44, acho que foi agora 45, desculpa, assim. Então, você vê que nos últimos 32 anos, né, muita gente atravessou, muitos brasileiros atravessaram o Canal da Mancha. Agora, o quanto que esse fator de mais pessoas, essa é uma pergunta também que não estava aqui, mas que me veio agora. O quanto vocês acreditam que a quantidade de pessoas nadando em eventos como os nossos, né, travessias, enfim, que a gente sabe que cresceu muito nos últimos 10, 15 anos. Mas assim... De 2007, quando eu fiz a minha primeira prova, até hoje, são praticamente o quê? Quase 20 anos, 18 Quase anos. 20 anos, gente, né? Tem muito mais gente nadando, é lindo. Sim. O quanto isso se deve a alguma ação pública? Eu acho que se deve muito pouco a uma ação pública. Eu acho que tem aí talvez um trabalho, é muito significativo o trabalho de gente como o Igor de Souza, o Samir Barel, o próprio Harry. São incentivadores, né? São pessoas esporte. Que praticam e organizam o esporte. O Igor, inclusive, ele tem uma ONG em São Bernardo do Campo com 5 mil crianças. Então, Associação Aquática. Isso faz muita diferença, né? Você vai aumentando realmente. Na época que eu fazia Águas Abertas, era pouquinha gente. Pouquinha. Eu fiquei chocada quando eu comecei a ver as provas com, assim... 500 mil, 2 mil atletas. Eu falo assim, uau, isso é sensacional. É demais. É demais mesmo. Eu só queria também aproveitar e responder, porque para mim foi muito importante. Não é o mais importante, né, nesse contexto, mas atravessar o Canal da Mancha, para mim, foi muito importante aos 55 anos. E no meu caso, porque principalmente foi a primeira vez na minha vida que eu realizei um projeto com começo, meio e fim. E eu não tinha até então realizado. Eu comecei muitas coisas e não terminei. Então, para mim é muito claro, né? A minha vida, ela é até o Canal da Mancha e depois do Canal da Mancha, né? Eu me tornei uma pessoa um pouco mais segura, mais confiante, mais organizada. Então, eu respondendo aquela outra pergunta só porque para mim foi muito importante, né? E assim, nem todo mundo precisa fazer o Canal da Mancha. Acho que todos nós temos o nosso Canal da Mancha para atravessar. Mas em termos de desafio, os brasileiros também. Tem desafios brasileiros maravilhosos que podem ser feitos e, enfim... Não necessariamente o Canal da Mancha. Não, sei, é porque é uma das travessias mais, de fato, famosas. É icônica. Né? São 150 anos, É icônica, eu tô quase... Indo de novo? Não. Não, eu tô quase imaginando que o canal, com o aquecimento global, vai deixar de ser tão icônico quanto ele sempre foi. Porque um dos grandes desafios, e para mim o maior de todos, sem nenhuma dúvida, porque eu sou muito friorenta, sofro muito frio, é a água fria. Água fria. E eu tenho uma amiga francesa que passou a infância toda indo a Saint-Malo, que é na beira do Canal da Mancha, mais aqui pro lado do Atlântico, não lá onde a gente atravessa. Mas ela passou a vida toda, ela tem a minha idade, passou a vida toda passando verão em Saint-Malo. E esse ano ela me escreveu que ela nunca tinha visto isso, que fazia mais de 4 semanas que a água lá, ela andava, ela é nadadora também, e ela andava indo nadar todo dia no mar,
a água estava 22 graus. Ela falou Nossa. que ela nunca tinha visto isso. Que, assim, chegava geralmente a temperatura a 19 graus, assim, mas ficava uma semana, 2 nessa temperatura. E quando você nadou esse ano em ficou 93? 22 graus, mais de 4 semanas. A gente precisa pensar nessa questão Com certeza. ambiental. Agora, quando você nadou, estava quantos graus? 16 graus, 16 caindo graus. a 15, mas o Harry nadou na água muito mais fria. Ele nadou em junho, Eu nadei gente. em junho e... Ah, você fez em que mês? Eu fiz 23 de setembro. Ah, já pegou a parte mais quente. Que o Já estava Igor fez em começando a 11 esfriar. graus, né? Já estava começando a esfriar quando eu nadei, né? Porque era fim de setembro. Em 2012, eu saí da Inglaterra com 13 graus e meio e cheguei na França com 14 graus e meio. Tava muito, muito frio. Isso quando foi? Que mês do ano? Junho. Junho. O Thiago fez agora também em junho, no dia 30 de junho, né? E ele pegou em torno de, na verdade, 16,5 de média, segundo ele. Olha a diferença. A diferença, né? Então, assim, é uma questão real que também envolve políticas públicas de uma certa forma. Não, e assim, aquela coisa Diretamente. aquela coisa da interseccionalidade que eu Exatamente. dizia com a educação e com a saúde também tá com o meio ambiente, entende? Porque, por exemplo, a gente está pensando em acesso à prática esportiva. Num planeta que está fervendo, com 2 graus a mais, 1,5 grau a mais de temperatura média, o acesso vai se restringindo, porque, de repente, você vai precisar de ambientes climatizados Exato. para as pessoas praticarem esporte. Nas ondas de calor do verão passado, teve médico que eu fiquei sabendo que estava dizendo para os pacientes, em vez de pratique esporte, tipo, não faça atividade física ao ar livre. Não pode, você não pode fazer atividade física ao ar livre nessas temperaturas. Então, isso restringe o acesso. E a questão ambiental se relaciona com o esporte não só dessa maneira, mas de muitas outras. Por exemplo, no nosso esporte, a água poluída, de tantas formas, assim. A gente precisa... Para mim, uma das questões mais urgentes é mesmo a questão ambiental para a humanidade inteira, né? Aí... Uma questão que eu tenho que não se relaciona diretamente com o incentivo, mas a regulamentação do esporte, né? A gente começa a perceber também que cada vez mais as pessoas, elas correm, nadam, de fato pedalam, elas se envolvem nisso. E quanto mais gente faz, maior o número de gente também que produz esse tipo de evento, mais eventos melhores, bem feitos, com nível mais alto de segurança, outros nem tanto, né? E a gente começa a ver muitas pessoas em risco. O nosso esporte, isso é muito mais sensível, porque se você estiver numa rua correndo e você passa mal, você para, senta na guia e ali fica. Alguém vai lá, te atende. O nosso caso não tem muito plano B. Você não tem como parar, você não tem, de repente, socorro rápido, você precisa de uma atenção maior fora d'água. Você precisa de uma estrutura, né? Como vocês enxergam isso no médio por longo prazo? Assim, o nível de segurança, vocês consideram hoje, de uma forma geral, de uma prova, mais fraco, mais alto, já foi melhor, pior? Conta um pouquinho como que vocês veem isso hoje, para que lado caminha, porque eu também tenho certeza que isso vai impactar na quantidade de pessoas que vão querer fazer, né, de realmente professores e técnicos que vão querer de fato expor o seu time a um certo nível de risco. Então, como que vocês veem isso hoje e para onde caminha? Para mim, ele está sempre melhorando, com certeza está sempre melhorando, a informação está chegando cada vez mais em todo mundo. A gente tem também hoje as boias de segurança, né? Que a gente começou na Europa, há 10... Eu trouxe da Europa uma vez em 2011, acho que uma das primeiras boias de segurança. Então, que estão tornando até obrigatório em algumas provas, que eu acho importante, que sinalizam e você, numa emergência, você pode se agarrar na boia, né? E eu não vejo a maior parte das provas de águas abertas no Brasil seguras.
Tanto que a gente escolhe a dedo algumas provas porque vai participar. Exatamente por isso. Pela quantidade de pessoas, pelo número de apoio, pela hora do evento. Porque a gente sabe que é um evento que tem que acontecer na parte da manhã. Porque... E tem a responsabilidade de cancelar em caso de segurança, porque isso tem um custo alto, cancelar um evento. Então, né? E por isso que eu respeito muito o Igor, né? Várias provas que ele organiza, ou que ele é diretor de prova de outras, ele não resolve um dia antes, ele resolve no dia se vai ter prova ou não. E ele cancela a prova, independente de custos, o que for. Então é um exemplo de segurança. Quando a gente fala quando as empresas chamam o Igor para trabalhar, é porque ele está preocupado com segurança. Exatamente por isso. Virada de tempo, tem que conhecer aonde que está nadando. E, assim, mas eu vejo uma melhora, uma sensível melhora acontecendo, porque as provas, elas acabam ficando mais caras, a inscrição, mas é porque a gente está exigindo apoio. E a gente tem como chegar, né? A gente tem voz ativa nisso. E eu, particularmente, tenho alguns organizadores de provas que eu falei, olha, se não colocar mais segurança, eu não vou nadar. E que o apoio melhorou, aumentou no mar. Eu acho também que tem uma tendência de melhora. E eu acho bem importante pensar nessa questão da segurança. A segurança tem que vir antes dessa... Isso que você disse, né? Mais gente vai... Porque a gente tem que concordar que a natação de águas abertas é um esporte que envolve risco. Isso é fato. Agora, não significa que, por causa disso, a gente vai negligenciar a segurança. Pelo contrário, é o oposto, né? A gente precisa cuidar da segurança. Mas a gente pensa, por exemplo, ciclovia, que é uma coisa análoga para o ciclismo na questão da segurança. Às vezes, quando começam a fazer ciclovia numa cidade, eu lembro quando o Haddad começou a implantar ciclovias aqui em São Paulo, eu conheço um monte de gente que reclamava pra chuchu das ciclovias. Tá tudo vazio, ninguém usa. E eu dizia, bom, se não tiver ciclovia, não vai chegar os ciclistas. E muitas dessas pessoas que reclamavam hoje usam, agora estão lá na Faria Lima rindo daqui a aqui, andando de bicicleta, de patinete e fugindo do trânsito e levando uma vida mais saudável e poluindo menos o ar. Isso é política pública. E política pública é pensada, às vezes, com uma década à frente. Porque tem tempo de você colocar na prática, construir alguma coisa. E o gestor, às vezes, precisa bancar essa resistência e tá fazendo um governo que está pensando menos na próxima eleição e mais no que é certo de fazer, entendeu? Isso é difícil, né? Isso é difícil. Essa chave é muito difícil. No poder público é complicado. Porque deveria ser mesmo a principal, o principal objetivo, fazer a boa política pública e não pensar se vão votar em mim de novo. E nessa linha sobre a segurança dos eventos em que a gente participa, que eu penso, acho que também deveria existir uma política pública mais ampla do esporte, né? Pensando assim, não só no nosso, mas do esporte, aí migrando para o nosso, em que também contemplasse essa questão, como eu levo mais gente a praticar o esporte e, ao mesmo tempo, como eu torno mais seguro a prática deste. Porque uma coisa sem a outra não funciona. Se eu levo um monte de gente para isso e eu não consigo regular como vai ser feita uma prova e começa a ter problemas graves, até mesmo um caso muito mais difícil como é óbito, por exemplo, as pessoas não vão mais fazer, elas ficam com medo disso. Então, eu creio que a gente tem que pensar em, poxa, é hora de falarmos cada vez mais sobre como incentivar o esporte, como regular o esporte, como ter mais segurança nele. E por isso que eu acho que esse bate-papo é tão relevante, muito porque relevante, ele é mais um, talvez, e que vai somar mais outras vozes de mais e mais pessoas para que a gente consiga discutir como fomentar, como juntar todo mundo, a sociedade como um todo, público, privado, terceiro setor. Exato. E como fazer com segurança. Precisa de todo mundo. Exatamente. Precisa do poder público, precisa do setor privado, precisa da sociedade civil organizada.
Precisa de todo mundo. Esse exemplo que a Ana estava falando da política, realmente essa virada de chave, a preocupação do gestor, de ele, depois, antes de terminar o 3º ano, já está pensando na reeleição. Então é o que eu sempre falo. Às vezes no primeiro já todo mundo fica preocupado em ser o pai da criança. E a gente precisa lutar muito para essa criança nascer saudável por muito tempo. Essa é a nossa luta, né? E para ela ser, como o Harry dizia, no caso de Ilhabela, da política que o vereador fez a lei e virou uma política de Estado e não de governo, não Exatamente. de um governo, entendeu? Exatamente. Vira uma política de Estado que não vai morrer porque mudou o prefeito, porque mudou... Exatamente. E isso é importantíssimo. E aí, Ilhabela vira então a ilha do esporte. A ilha mais esportiva do Brasil. Não, eu acho que foi... E cabe, Só maratonas aquáticas nós temos 11 por ano. Meu Deus do céu, vou morar lá em Ilhabela, gente. Cabe o slogan. Cabe o slogan, com certeza cabe o slogan. Bom, estamos dentro da hora que a gente tinha falado. Vocês têm alguns pontos que vocês queiram somar, se queiram trazer? Essa é uma boa hora, porque a gente tem mais aí uns 5 minutinhos de bate-papo. O que eu acho que eu acho que você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, que surjam outros programas assim, outros bate-papos assim, outras trocas de informações assim, que possam chegar cada vez em mais gente, porque a gente tem isso, a gente concentra isso às vezes em poucas pessoas, e poder difundir isso, poder falar, poder fazer com que outras pessoas escutem é muito importante. Então, parabéns pelo programa e que você continue aí firme e forte. Obrigado, meu amigo. Eu vou fazer coro com o Harry, agradecer muito a oportunidade dessa conversa mais uma vez, reforçar que ela é muito importante e foi uma alegria estar aqui. Parabéns pelo trabalho e eu espero que o alcance dele só cresça e que a gente possa ter outras conversas, quem sabe. Obrigado, Harry. Obrigado, Ana. E o Pode Nadar, ele surge com essa toada. A gente quer falar de natação, quer falar de esporte, mas quer falar de mais do que somente a braçada correta, ou então o tempo que não sei quem fez, ou tal feito. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa de mais do que somente uma coisa ou outra. E tem gente que faz com tanta competência isso, que a minha proposta é um pouco diferente. Eu quero tentar trazer o esporte além do esporte, histórias reais. Então, vocês vindo aqui e topando, vocês podiam falar sobre cada coisa dentro dos seus feitos que são maravilhosos, né? Mas vocês toparam deixar um pouquinho isso de lado e falar um pouco sobre o futuro, sobre como a gente faz com que esse esporte que a gente ama e os demais cresçam. Então, obrigado de novo por terem vindo. Gente, esse foi mais um Pode Nadar, muito feliz hoje aqui com a Ana, o Harry e a Ana também, por vídeo. Obrigado, Ana. E siga então o hashtag Pode Nadar no YouTube e no Spotify. Episódio 13 no ar. Obrigado.